Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Meu nome é Gleicia Santos, sou professora de História e Informação, pesquisadora e YouTube de Educação. E sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do quadro História Preta do Doses da História. E no vídeo de hoje iremos analisar um pouco da história de Zumbi dos Palmares. Então, roda a vinheta! Zumbi dos Palmares foi um dos grandes líderes quilombola do Quilombo dos Palmares e um estrategista militar, que nasceu em 1655 em Alagoas. Apesar de ter nascido livre, quando criança, Zumbi foi capturado e entregue a um padre português que o batizou como Francisco. Agora conhecido como Francisco, Zumbi dos Palmares aprendeu o português, o latim e a religião católica. E com isso ele ajudava o padre em todas as atividades que eram desenvolvidas. Mas, aos 15 anos de idade, Zumbi foge para o Quilombo dos Palmares, que era um grande símbolo de resistência contra a sociedade escravista do período colonial. Algo muito bem abordado pela historiadora Beatriz Nascimento na obra Quilombola e Intelectual, que eu deixo como dica de leitura para vocês. Por ser um grande símbolo de resistência, o Quilombo dos Palmares enfrentou várias investidas militares contra o poder colonial que queria acabar com a comunidade quilombola. Porém, a resistência foi desenvolvida das diversas maneiras, até porque a localização do Quilombo dos Palmares, que ficava na Serra da Barriga, no período a capitania de Pernambuco e atualmente no estado de Alagoas, era de difícil acesso e assim facilitava com que os quilombolas desenvolvessem várias estratégias de combate a essas investidas militares. O Quilombo dos Palmares, no seu auge, chegou a ser composto por 20 mil habitantes e era considerado como o maior quilombo das Américas, de acordo com a historiadora Vlamira de Albuquerque e o historiador Walter Fraga Filho. Então, assim mostrando como o Quilombo dos Palmares era esse grande símbolo de resistência e a grandiosidade que representava durante o período colonial. As articulações que Zumbi dos Palmares passou a desenvolver junto com o quilombo ganhou tamanha proporção que em 1675 ele foi chamado de General das Armas do Quilombo dos Palmares pelo capitão Gonçalo Moreira. Então, assim mostrando como essas articulações elas eram desenvolvidas de maneira bem positiva para os interesses dos quilombolas. Então, assim mostrando como as articulações desenvolvidas pelos quilombolas ganhavam repercussão nos diversos espaços da sociedade. E por isso, Zumbi dos Palmares acabou sendo considerado como esse grande estrategista militar. Após a morte do líder quilombola Gangazumba, que era tio de Zumbi dos Palmares, Zumbi assume o poder e continua desenvolvendo as articulações com o intuito de garantir a longevidade do quilombo. Porém, após muitas investidas, em 1694, a capital do Quilombo dos Palmares, que era o Mocambo Macaco, acaba sendo invadida e destruída por uma articulação desenvolvida pelo bandeirante Jorge Velho, que tinha como intuito, por fim, acabar com o Quilombo dos Palmares. Nessa empreitada, muitos quilombolas são presos e também são mortos, e Zumbi dos Palmares acaba fugindo, junto com outros integrantes do quilombo. No dia 20 de novembro de 1695, ele é capturado, morto, tem a sua cabeça degolada e exposta na praça de Recife, para servir como exemplo do que aconteceria com qualquer pessoa que tentasse se voltar contra o poder colonial. Apesar dessa morte trágica, a história e os feitos de Zumbi dos Palmares se perpetuam ao longo do processo histórico. Não é à toa que ele é considerado como um dos grandes símbolos de resistência contra a sociedade escravista e desigual que buscava colocar a população negra nesse lugar de inferioridade. E não é à toa que o 20 de novembro, que é a data em que Zumbi dos Palmares foi assassinado, foi oficializado em 2011 como o Dia Nacional da Consciência Negra, que é esse dia de refletir, questionar e resgatar as histórias que por muitas vezes foram silenciadas e marginalizadas da população negra, como também é um dia de reconhecer as conquistas e a condição em que a população negra ainda se encontra na sociedade brasileira.
A história de Zumbi dos Palmares, infelizmente, ainda é marcada por muitas dúvidas, por muitos questionamentos, justamente por conta desse processo de silenciamento histórico. Mas atualmente as fontes já apontam para a importância que Zumbi dos Palmares teve para a resistência negra no Brasil e também para a consolidação de todo esse processo de lutas e conquistas. Por aqui eu encerro esse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, se não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe com seus amigos e até a próxima!